Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ali no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7, 4 ao 7. Mas eu vou focar principalmente no versículo 4, mas a gente precisa entender um pouquinho o contexto, certo? Então vem comigo nessa leitura aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quero chamar a atenção para o versículo 4, quando Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Esse rico em misericórdia, se a gente ler o contexto do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, vai falar que antes nós andávamos em delitos e em pecados, mortos, também segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ele vai falando que nós fazíamos a inclinação da carne, fazendo tudo que era contrário à vontade de Deus, mas Deus rico em misericórdia. Se Deus levasse em consideração as nossas atitudes, nossos pensamentos, aquilo que nós nos inclinávamos às tendências da carne, ele teria exterminado a humanidade, teria condenado a humanidade sem nenhuma ressalva. Mas Deus, conforme diz Paulo, sendo rico em misericórdia. Então ele nos dá aquilo que nós não merecemos. E esse nos dá aquilo que nós não merecemos é por causa do seu grande amor com que nos amou. E aí vem a grande questão. Que grande amor é esse que Paulo está falando aqui? Você já deve ter ouvido falar no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus encontra Nicodemos ali, ele fala com Nicodemos, que era um judeu bastante culto, rico, e ele conversa com Nicodemos, fala sobre nascer de novo, tudo mais, nascer da água, do Espírito. Vai lá, dá uma lidinha lá em João 3. Mas quando chega no versículo 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é o cerne, dizem, da Bíblia. A gente poderia perder todos os versículos que há na Bíblia, mas se permanecesse apenas João 3,16, ele já bastaria para a salvação de todo aquele que crê. Mas então, que grande amor é esse que Deus nos amou? João 3,16 responde: porque Deus amou o mundo. Esse Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, esse Deus Pai, Criador dos céus e da terra, ele amou o mundo. Amou as pessoas, os seres humanos, ele ama a natureza, ele ama o cosmos. Não necessariamente aqui se refere que ele ama esse sistema filosófico e político de coisas que hoje há na humanidade, a cultura e tudo mais, mas as pessoas que no mundo habitam, feito a sua imagem e semelhança. Deus amou este mundo, ele amou de tal maneira, de uma maneira tão especial, tão única, que ele deu o seu Filho unigênito. Ele não cobrou nada por isso. Ele não faz barganhas, não tem trocas entre Deus e o ser humano nessa misericórdia de Deus, nesse amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho. Na concepção da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus deu o seu único Filho. E é o próprio Jesus que está afirmando ali, e já prenunciando a sua morte e morte de cruz em nosso lugar. Porque Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça. Para todo aquele que nele crer. E aqui não há distinção de judeu, de grego, de homem, de mulher, de pobre ou de rico, de escravo ou de livre. Há apenas uma ação necessária:
a fé. A fé no amor, a fé na palavra, a fé que salva, a fé na obra de Jesus Cristo. Paulo, mais para frente, ele vai falar, vós sois salvos, aqui no versículo 8 do mesmo capítulo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, todo aquele que nele crer é pela fé, mediante a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Se é uma graça, é um favor imerecido que Deus nos concede. E assim, esse grande amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A finalidade desse grande amor é que nós tenhamos, então, a vida eterna. A vida junto com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma vida que nos faz e nos torna participantes dessa comunhão eterna que Deus sempre quis desde o princípio. Que Paulo fala aqui também no contexto, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Novamente, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Queridos, era esta hoje a meditação, comentário, aquilo que você quiser nomear, identificar esse vídeo aqui. Na minha devocional, lendo a carta de Paulo aos Efésios, e lembro que Paulo estava preso quando escreveu essa carta, provavelmente cerca de 60 a 62 depois de Cristo, ou na era cristã. Estava preso por conta de pregar o Evangelho. Mas ele nunca perdeu a esperança, nunca perdeu a graça. Ele entendeu a misericórdia de Deus. Ele entendeu que a bondade de Deus é maior do que qualquer situação que ele poderia estar passando, e ele então transmite essa carta para os Efésios, para serem fortalecidos na graça e na fé do Senhor Jesus Cristo. Esse é meu intuito também, que você conheça esse Evangelho, que vai muito além daquilo que nós imaginamos ou pensamos, e que vai também confrontar muitas coisas que hoje em dia se prega nas igrejas. Se você é cristão, te desafio a você a ler a Bíblia, a ler os Evangelhos. Não tão somente ser ouvintes, mas também praticantes desse Evangelho. Se você ainda não conhece Jesus, venha conhecê-lo. Se você tem algumas questões que talvez te afastam da igreja ou de Deus, por conta de doutrinas e tudo mais, leia de qualquer forma no seu canto, pegue seu celular, abra lá uma passagem da Bíblia, principalmente os Evangelhos, e comece a ler e deixe que Deus fale ao teu coração. E você conhecerá essa graça que, mediante a fé, te traz a salvação. Era isso aí por hoje. Um abraço. Fica com Deus.